Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas fundamentais, sabe? E que muitas vezes fica meio de lado. A história de como um grupo de imigrantes ajudou a construir a América moderna que conhecemos. É a jornada dos judeus alemães, uma saga incrível de transformação, de muita ambição e com um impacto, olha, que a gente sente até hoje. Então, para começar, a gente precisa entender o choque de realidade. Imagina só a diferença gigantesca entre o mundo que esses imigrantes deixaram para trás e o que eles encontraram. De um lado, uma sociedade europeia super rígida, sabe? Onde a vida era toda controlada, coletiva, cheia de regras. Do outro, um novo mundo que era pura promessa de liberdade individual, de oportunidade econômica, uma fronteira inteira para ser construída. E aí fica a pergunta, né? Como é que esse novo mundo transformou essa gente? E como é que eles, em troca, transformaram esse mundo? Essa é a pergunta-chave da nossa análise de hoje. É uma jornada incrível de transformação ao longo de 2 séculos. Uma via de mão dupla mesmo, de adaptação e muita, mas muita inovação. Então vamos lá para o nosso primeiro capítulo. E olha, a história começa bem antes dos Estados Unidos existirem como país. A gente está falando das colônias lá no século XVIII. É exatamente aí que as primeiras sementes de tudo isso foram plantadas. Olha, os primeiros que chegaram não eram simples vendedores, não. Eram empreendedores super sofisticados que pegaram tudo que sabiam de comércio na Europa e aplicaram naquele cenário americano imenso. Pensa em nomes como Joseph Simon. O cara não estava só vendendo coisa, ele estava ajudando a abrir o Oeste. Ou os irmãos Gratz, que montaram uma rede de comércio que é de Nova Orleans até o Canadá. Eles eram pioneiros, entende? Tão importantes para a expansão da fronteira quanto qualquer explorador. E aqui a gente vê talvez a mudança mais radical de todas. Lá na Europa, a comunidade judaica era uma entidade legal, que mandava na vida das pessoas, controlava tudo. Já na América, era uma associação voluntária. Ponto. O Estado não tinha nada a ver com isso, não obrigava ninguém a participar. De uma hora para outra, o indivíduo se viu sozinho, por conta própria, livre para fazer o seu próprio caminho. Isso foi, assim, uma mudança sísmica. Avançando para o século XIX, aquele gotejar de imigrantes vira uma verdadeira inundação. Milhares de pessoas foram praticamente expulsas de suas casas na Baviera e em outras regiões da Alemanha. Por quê? Dificuldades econômicas, leis que restringiam a vida delas, e o que elas buscaram na América? Aquela promessa, de uma vida melhor. E essa imagem aqui mostra de um jeito genial o caminho clássico de sucesso para muito novato que chegava. A pessoa começava com quase nada, literalmente carregando as mercadorias numa cesta nas costas. Com o tempo, juntava um dinheiro e comprava uma carroça. Dando mais certo ainda, começava a vender coisas mais caras, tipo joias. E o grande sonho? Abrir a própria loja. Ser mascate era muito mais que um emprego, era uma verdadeira escola de como virar americano, sabe? Uma jornada passo a passo, de baixo para cima. Só que essa jornada tinha um preço, e um preço alto. A vida na estrada, essa solidão, da sempre em movimento, tudo isso tornava a prática religiosa rigorosa uma coisa quase impossível. Longe daquela comunidade estruturada, muita gente sentiu a fé balançar. E isso gerou uma crise espiritual profunda que, olha só, acabou sendo o estopim para uma verdadeira revolução religiosa. Então, fica a pergunta: como é que um povo, definido por leis milenares, conseguiu adaptar a sua fé para essa vida de correria numa sociedade totalmente nova e livre? A resposta não foi jogar a fé fora, foi reinventá-la. E a resposta foi essa aqui. Uma inovação espiritual que é a cara da América, o judaísmo reformista. Esse movimento foi liderado por uma nova leva de rabinos, gente muito culta, que chegou depois das revoluções de 1848 na Europa. E a ideia central era a seguinte: os valores éticos e espirituais são o coração da religião. São mais importantes que seguir à risca cada ritual. Rituais que, convenhamos, muitas vezes nem dava para praticar nesse novo contexto. E essa tabela aqui, olha, ela resume perfeitamente por que essa reforma religiosa não foi só uma opção, mas para muita gente foi uma necessidade. Pensa bem, na América não tinha uma autoridade religiosa central e a comunidade era voluntária. Ou seja, a religião tinha que se adaptar, senão corria um risco sério de simplesmente se tornar irrelevante para as novas gerações. Durante uma geração inteira, esse movimento foi totalmente ligado à cultura alemã que os fundadores trouxeram com eles. Os sermões eram em alemão, a forma de pensar era toda moldada pelo iluminismo alemão. Mas a realidade se impôs. Para conseguir sobreviver e crescer de verdade, este movimento precisava, uma hora ou outra, se tornar 100% americano.
Beleza, agora vamos ver como aquele sucesso econômico dos mascates começou a ganhar uma escala, a ponto de impactar o país inteiro. Aquela jornada que começou com uma cesta nas costas não parou numa lojinha de esquina, não. Ela levou a algo muito, mas muito maior. E o mais incrível é que a influência deles se concentrou justamente nas indústrias que definiram a chamada Era Dourada da América. Pensa só, da fabricação de roupas que vestiram uma nação inteira até os bancos que financiaram as ferrovias que conectaram o país, eles estavam bem no centro de toda essa transformação econômica. A história de famílias como os Seligman é basicamente a história da América em miniatura. É impressionante. Em uma única geração, os caras foram de mascates lá no Alabama a banqueiros internacionais. Banqueiros que ajudaram a financiar o esforço de guerra da União e depois a reconstrução do país. Foi uma ascensão, assim, absurdamente rápida, movida a muita ambição e, claro, muita oportunidade. E essa é uma curiosidade sensacional. Pois é, em 1850, um imigrante judeu-alemão chamado Levi Strauss sacou que os mineradores da Corrida do Ouro precisavam de calças mais fortes. Daí, ele começou a fazer calças super resistentes, reforçadas com rebites de cobre. E pronto. Assim, um ícone da cultura americana nasceu da visão de um empreendedor que enxergou uma necessidade do mercado. 90%. É isso mesmo. No final do século XIX, as empresas que foram fundadas por esses imigrantes controlavam 90% de todo o mercado de roupas por atacado em Nova York. Eles não entraram no ramo para brincar, eles simplesmente dominaram o setor e mudaram completamente o jeito como os americanos se vestiam. O impacto no varejo foi outra revolução. Várias coisas que hoje a gente acha super normais, tipo a loja de departamentos, preço fixo na etiqueta, ou a garantia de devolver o produto e pegar o dinheiro de volta, foram ideias popularizadas por comerciantes como os Strauss da Macy's e os Gimbels. E com o catálogo da Sears, eles conseguiram levar essa revolução para cada fazenda, cada cidadezinha do país. Mas o impacto deles foi muito além do mundo dos negócios. Eles acabaram moldando a própria cultura, a identidade da nação que agora era o lar deles. No fim das contas, eles estavam criando um novo tipo de americano. E essa citação aqui, nossa, ela resume de um jeito perfeito a identidade super complexa, cheia de camadas, de uma geração que vivia dividida entre três mundos. Eles eram leais à sua nova pátria, a América, eram orgulhosos da sua herança cultural alemã e, ao mesmo tempo, eram firmes na sua identidade judaica. Não era uma coisa ou outra, era uma fusão das três. No fim das contas, a história deles nos força a pensar uma questão que todo e qualquer grupo de imigrantes já enfrentou, uma questão que na verdade define a experiência americana até hoje. A jornada dos judeus alemães não é só a história deles, é um espelho da própria América, que vive nesse processo contínuo de equilibrar o que é velho e o que é novo.